Deus. Amém. A internet melhorou aí. Glória a Jesus Cristo. Os irmãos que vão chegando, esteja aí compartilhando. Que o Senhor Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma especial. Esteja compartilhando aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja glorificado para todos sempre. Esperar você compartilhar, esperar você chegar aí. Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico. Ontem nós falamos sobre a depressão, E demos início a um assunto que é de muita importância aos nossos dias, que é doenças da alma. E nós queremos falar aqui sobre exaustão emocional. É um assunto que precisamos, nesses dias que nós vivemos, discorrer, procurar ter conhecimento, porque nós que servimos ao Senhor, nós temos tantos ataques do mal, temos tantos ataques em nossas famílias, e nós precisamos estar bem emocionalmente para superarmos esses desafios que nós vivemos aí. E se nós não estiver bem emocionalmente, com certeza nós vamos ter aí algumas dificuldades, Mas a palavra do Senhor é quem nos orienta, a palavra do Senhor é quem nos direciona. E eu quero pedir você que compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos. Nós já temos aí alguns irmãos que estão conosco, e peço que você compartilhe. E da medida que você vai compartilhando, nós vamos alcançando aí o maior número de pessoas que vão ser abençoados através desta palavra. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se algum dos irmãos quiser deixar algum pedido de oração, nós vamos estar anotando aqui o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por você, orando pela sua família, e crendo que Deus ele é fiel, irmãos, para responder às nossas orações. Então vou deixar aqui o caderno, e meus irmãos, se eu pedir a oração, a gente vai estar anotando aqui. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra em Números capítulo 20. Números capítulo de número 20. Se você tem possibilidade de conseguir aí uma caneta, um caderno para você anotar aqui, seria muito interessante. Eu creio que será muito bom para você que vai estar aí nos acompanhando. Glória a Deus. Números 20, o versículo de número 7 em diante. Olha o que está escrito. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta com a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou Arão tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?
Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e aos seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para mim santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Então estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Arão contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Observa bem, irmãos, a Bíblia fala aqui que o Senhor, ele fala com Moisés para falar com uma rocha, e a rocha iria dar a água que o povo queria. Nós sabemos que o povo estava aqui no deserto, tinham saído do Egito, e eles estavam se queixando com Moisés, porque não havia água para eles beberem. Então eles vão se queixar a Moisés. Moisés, com certeza, ele vai pedir orientação de Deus, e Deus passa as orientações. Mas neste mesmo período aqui, a irmã de Moisés, ela tinha falecido, Miriam, e Moisés, ele estava com uma cabeça cheia, digamos assim. Moisés, ele não estava bem emocionalmente. Imagina você liderar aí 3 milhões de pessoas no deserto, aonde você ora, Deus opera milagres, mas 4, 3 horas de prazo depois você vai ver o povo murmurando, reclamando. Então não é fácil, não estava sendo fácil para Moisés. E o que dá a entender aqui, que Moisés ele já estava sofrendo uma exaustão emocional. Moisés já estava chegando no limite da sua vida emocional, ele estava esgotado emocionalmente. Imagina alguém que perdeu a irmã, que foi Moisés, e ele não teve aqui nenhum privilégio de chorar o luto da sua irmã. O povo estava se queixando, mas ele tinha que fazer alguma coisa. E quando Deus fala com ele, passa a orientação para ele, diz: olha, Moisés, fala com a rocha, porque quando você falar com a rocha, eu vou fazer com que saia água da rocha para dar de beber este povo. Só que Moisés, olha a expressão de Moisés, enquanto ele vê o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés, ele estava irado, irmãos. Quando uma pessoa está exausto emocionalmente, é comum essa pessoa ficar irado, é comum essa pessoa perder o equilíbrio emocional, e às vezes perde o controle da fala, às vezes perde o sono, porque a pessoa está exausta, está esgotada. E assim estava Moisés. E Deus falou para ele: Moisés, fala com a rocha. Mas ele tocou 2 vezes, ele bateu com força na rocha. Ele estava irado com o povo, e Deus, pela sua misericórdia, fez água sair da rocha. Talvez você que está me ouvindo, talvez você se encontra parecido com essa situação aqui que nós estamos falando. Você se encontra exausto, você tem lutado, tem se esforçado, mas parece que as coisas não têm dado certo na sua vida. Ou talvez você já viveu isto na sua vida e você sabe muito bem como que é, mas hoje você tem se deparado com as bênçãos, com os milagres do Senhor. Deus tem respondido a sua oração, mas você sabe que um tempo na sua vida não foi bem assim. Um tempo na sua vida você lutou e não conseguiu, mas hoje você é a prova viva de que Deus ele faz, de que Deus ele opera. Então você tem hoje liberdade
de aconselhar outras pessoas, dizer, olha, Deus pode te dar força. Então nós vemos aqui causas da exaustão emocional. O esgotamento emocional pode ser originado pela falta de reciprocidade, o equilíbrio entre dar e receber. Em geral, são pessoas que que dão muito de si pelos outros e não são correspondidas da mesma maneira. E isso acontece em várias relações, seja no âmbito profissional, familiar ou pessoal. De fato, quantas pessoas às vezes doam tanto de si, às vezes se entrega tanto no trabalho, na área profissional, se entrega tanto na área familiar, mas não recebe da mesma forma. Não recebe, parece que tudo que essa pessoa faz com as outras pessoas, e no momento que ela precisa apenas de um abraço, de um reconhecimento, parece que não encontra, e isto pode resultar em uma exaustão emocional. E o que acontece? Às vezes a pessoa é forte demais, a pessoa se esforça tanto, está com aquele problema dentro de si, aquela dificuldade, mas a pessoa é muito forte em um tempo em que ela tinha que se descansar. Então tem aqui uma frase escrita que a consequência de ser forte demais por muito tempo pode resultar em uma exaustão emocional. Temos aqui alguns irmãos dando a paz do Senhor, irmãos, irmã Carolina, irmã Cirlei, irmã Fabiana, Edna, a irmã Josiane, irmã Josi, a irmã Cleone, irmã Valdete. Temos aqui alguns irmãos, minha esposa também, alguns irmãos que estão nos acompanhando. Compartilha, irmãos, no seu Facebook aí para nós alcançar mais pessoas. Então, primeira mão que eu quero destacar para vocês aqui, que estão nos acompanhando, sobre a exaustão emocional. Às vezes, a pessoa, ele está passando por uma dificuldade, ele, em vez de procurar ajuda de um profissional, como eu falei ontem aqui, às vezes a pessoa tem aquele receio de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, alguém que possa ajudá-lo, aconselhá-lo, ou até mesmo passar alguma espécie de medicamento. E às vezes a pessoa fica com medo de procurar, mas nós como cristãos, quando nós procuramos um profissional, irmão, isso não quer dizer que estamos deixando a nossa fé de lado, de forma nenhuma. Isso não tem nada a ver de você deixar a sua fé de lado. Não é pecado você procurar um psicólogo, se você precisar, claro. Você que é cristão, procure o seu pastor para conversar, se você estiver passando por isso, ou se você conhece alguém que esteja passando por situações desse tipo, procure dar apoio a esta pessoa, conversar, aconselhar, porque na maioria das vezes, quando a pessoa não consegue resolver a exaustão emocional, esgotamento emocional, na maioria das vezes as pessoas entram em um estágio de depressão, e a depressão ela pode multiplicar até chegar a um ponto em que fica mais difícil de ser lidado. Então, se você conhece alguém que você percebe que essa pessoa está se isolando demais, não quer conversar com ninguém, essa pessoa só anda triste, procura conversar, fala de Jesus para ela. Irmãos, o Luke está aqui me atrapalhando, acho que ele quer participar da live, vai aí. Né, Luke? Põe ele aqui do lado aqui, pega ele aqui, filho. Então, vamos lá. Quem se encontra com exaustão emocional, geralmente não cuida de si próprio e sente uma necessidade interna de buscar reconhecimento
consideração e afeto por parte de todos. Você conhece, com certeza você deve conhecer alguém que se preocupa demais com os outros. Se preocupa, por exemplo, uma mãe, preocupa com o filho que não se alimentou, preocupa com o marido, a roupa que ele vai sair, preocupa com tudo, mas ela não tira um tempo para si. Isso é comum. A gente vê as mulheres fazer desta forma, mas nós temos que tirar um tempo para nós. O homem, a mulher tem que tirar um tempo para si. Imagina se você se preocupa só com o outro e não se preocupa com você mesmo. Nós devemos nos preocupar conosco. Você tem que se preocupar, você, irmã, que se preocupa com seu esposo, deve se preocupar com os filhos, sim, mas cada um tem que se responsabilizar pelos seus atos. Por exemplo, acorda pela manhã, seu filho já tem 12 anos, 13, 15 anos. Aí você levanta, você tem que arrumar a cama para ele. Fala para ele arrumar a cama dele. Ele pode fazer isto. Ela pode fazer isto. Já pode arrumar a sua própria cama. Então nós temos que, como pais, nós temos que orientar os nossos filhos o que eles devem fazer. Mas eles têm que crescer sabendo das suas próprias responsabilidades. Certo? Nós temos o exemplo de Moisés, quando Jetro, seu sogro, chega e vê a situação que ele estava, passou o dia inteiro sentado e ouvindo as pessoas, e Jetro chega para ele e fala: olha, dessa forma que você está, você vai cansar e cansar o povo e não vai resultar em nada. Então eu te oriento, separa o grupo de 50, o grupo de 100, coloca líderes para liderar estes grupos, e aqueles casos que eles não conseguem resolver, eles trazem para você. Mas se você continuar assim, você não vai conseguir. Então aprenda a criar discípulos. E isto vale para o nosso trabalho, na empresa que você trabalha, na sua área que você é profissional. Isso vale para o seu lar. Isso vale na igreja. Isto vale em todos os sentidos da vida. Eu me lembro que quando eu era pequeno, adolescente, os meus pais, a minha mãe, se tem noção, irmão, minha mãe me ensinou até a costurar. Até costurar eu aprendi quando eu era pequeno. Lavar roupa, quando ela não podia lavar, eu mesmo lavava. Arrumar a casa. Hoje em dia, a maioria dos pais não quer passar isso para os filhos. Aí o que acontece? O filho cresce sem saber fazer nada. A menina casa com 20 anos, não sabe fazer a comida. E culpado é os pais, porque não ensinaram. É responsabilidade nossa de ensinar os filhos no caminho que devem andar. Aí nós vamos ver o quê? Pai e mãe exaustos, cansados, sem tempo. Você vai ver aí casamentos acabando porque o marido, a esposa não tiram tempo mais para conversar. É tempo demais para fazer tantas coisas que poderiam outras pessoas fazer. Então nós precisamos tirar um tempo para nós. Nós somos merecedores disso. E o interessante é que muitas pessoas é vista como uma pessoa forte, uma pessoa que aguenta tudo, mas por dentro, na verdade, a pessoa, ela é outra pessoa. É uma pessoa que está cansada, uma pessoa que está precisando de ajuda. Às vezes a gente fazemos de tudo para demonstrar que somos fortes demais, e é onde mora o problema. E às vezes as pessoas chegam para a gente e falam o seguinte: não, mas como você é forte, como você suporta isso, como você suporta aquilo, e a gente quer carregar isso dentro, na nossa vida, para todo lado que a gente for. E aí na hora que a gente está precisando de desabafar, de falar algo com alguém, a gente lembra: mas fulano disse que eu sou forte, eu tenho que ser forte. Eu não posso desabafar.
Eu não posso procurar ajuda e a pessoa procura ser forte demais dentro de um tempo que ela está precisando de descansar. E aonde chega o esgotamento emocional. Eu vou te dar aqui um exemplo de um esgotamento emocional. A pessoa não consegue dormir. É uma dor de cabeça, essa região aqui assim, ó. Uma dor de cabeça, a cabeça fica quente, parece que vai explodir. Você não consegue meditar em nada, pensar em nada. Os seus olhos começam a sair lágrimas de tanto. Uma dor inexplicável. Eu te falo isso porque eu já tive. Eu já tive esgotamento emocional. Você passa a noite inteira sem conseguir dormir. Diz que eu passei quase 6 meses sem dormir. Até eu acordar para uma realidade de que eu estava dedicando tempo demais a algumas áreas da minha vida e estava deixando outros de lado. O tempo de brincar com meu filho, eu estava ocupando em outras coisas. O tempo de conversar com a minha esposa, eu estava ocupando em outras coisas. O tempo para mim descansar. Mas quando eu acordei para aquela realidade, que eu fui ver o que estava acontecendo, eu fui direcionando as coisas. E procurei um médico, o médico falou para mim, ele disse, olha, tudo que está acontecendo com você é emocional. Você precisa tirar um tempo para você mesmo. E quando eu ouvi aquelas palavras dele, aí foi que eu acordei para a realidade. Ele perguntou, o que é que você faz da vida? Eu falei, eu sou pastor. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja e fui consultar com uma doutora e ela falou comigo, ela disse, olha, você está aqui, está conversando comigo, mas eu tenho certeza que você está pensando o que vai acontecer daqui 1 hora de prazo, com quem você vai conversar, o que você vai fazer na igreja, está pensando sobre a mensagem. Aí ela disse, olha, você tem que concentrar. Imagina você tomando uma xícara de chá. Você tem que pensar, é você e a xícara de chá. Vocês dois. Você tem que fechar o passado, o futuro, e ficar só no presente. Descansar a sua mente, descansar a sua alma. E é o que nós precisamos de fazer. Às vezes a gente está almoçando e mexendo no celular. Está assistindo televisão e vendo as mensagens que estão caindo no WhatsApp. É tanta informação, irmãos, que nós recebemos ao mesmo tempo e a nossa mente, ela não suporta isso. Eu quero dar aqui para vocês algumas causas que podem levar uma pessoa a ter exaustão emocional. A falta de amor próprio, certo? A falta de amor próprio. Segundo, baixa autoestima, pessoa que não consegue reconhecer os seus valores, seu potencial. Pessoa, todo mundo chega e fala, não, mas você é talentoso, você é talentosa, mas a pessoa não consegue ver isso. Dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Estresse contínuo. A pessoa, quando ela está exausta, ela fica estressada. Um estresse sem motivo. A pessoa nem ela consegue. Sabe aquele dia que a pessoa acorda com raiva dela mesma? É mais ou menos isso. Sobrecarga no trabalho ou estudo pode acontecer da exaustão emocional. A pessoa fica sobrecarregada. Agora, como superar exaustão emocional? Quando não cuidamos das nossas emoções, as pressões psicológicas acabam refletindo em nosso corpo, gerando dores e doenças físicas. Para superar a exaustão emocional, precisamos separar um tempo para relaxar e ficar calmo. Um tempo para não pensar nas tarefas diárias, preocupações e responsabilidades. Então, primeiro passo, você tem que tirar um tempo para você. Se você às vezes não tem costume de fazer isso, de dormir durante o dia, ou você não tem prazo, mas quando você tiver um prazo, você que é cristão, você deitar na sua cama, você pega o seu celular e coloca um hino, ou um fundo musical, um playback de algum hino que você gosta,
bem calminho. Coloca do seu lado. Deixa ele baixinho, não precisa deixar alto. E você respira. Você faz isso aqui, ó. E solta 3 vezes. Porque você vai liberar oxigênio para o seu cérebro. E quando você, sentado na sua cama ou no sofá, você fala para o seu cérebro, fala para ele, olha, agora é hora de descansar. Fala da mesma forma que eu estou falando para você aqui. E quando você fizer isto, você colocou ali o hino ou o fundo musical, você deita e você descansa. Faz isso que eu estou falando. Quando você levantar, você vai ver o tanto que vai estar melhor. Faz essa experiência hoje, antes de você dormir. E amanhã, na hora de você levantar, faz a mesma coisa. Levanta, respira e começa a pensar na sua mente coisas boas. Escute-me. A ciência diz, irmãos, que os nossos 15 minutos, os 15 minutos do dia, os 15 primeiros minutos do dia, influencia o restante do dia inteiro. Ou seja, se eu começar bem o meu dia, eu tenho 90% de chance de terminar o dia bem. Se eu começar o dia mal, eu tenho 90% de chance de terminar o dia mal. É por isso que nós devemos, pela manhã, meditar, pensar em coisas boas, orar, ler a palavra, e isto vai te ajudar no decorrer do dia. Amém? Tenha um hobby, irmão. Faça coisas que lhe façam feliz, né? Você, por exemplo, possa estar cantando, pratica atividade física, faz alguma coisa que te distrai a sua mente, ajuda. Pega a tua harpa, canta um hino da harpa. Ah, pastor, mas eu não sei cantar hino da harpa. Canta aí, segue as letras lá, procura no YouTube o ritmo do hino da harpa, ou canta, ou qualquer outro hino. Mas você tem que tirar um tempo, irmão, sorrir, isso faz um bem. Você olhar para as árvores, os pássaros, isso ajuda bem. Você não imagina o tanto que isso ajuda a sua vida emocional. Você não imagina. Sorrir, brincar. Você que é pai, você que é mãe, filho, brinca com seus filhos, brinca com seus pais, né? Faz uma brincadeira, alguma coisa, isso vai ajudar. Tem vezes que eu acordo o meu filho aqui em casa, eu vou lá na cama dele e me jogo em cima dele e ele fica bravo, porque quem que não vai ficar bravo, né? Acordar com os outros fazendo barulho. E aí eu coloco a mão na cabeça dele, fico brincando com ele e fico orando, falando, sai da vida dele toda brabeza, sai da vida dele toda brabeza. Aí ele começa a sorrir. Às vezes eu estou aqui em casa, irmão, e eu começo, glória a Deus, aleluia, tu és lindo, Jesus, oh, glória a Jesus Cristo. Aí o meu filho e minha esposa ficam sorrindo. Só que o que acontece? Isto serve, irmão, para a nossa mente. Você não sabe o bem que você faz para você. De repente, quando nós estamos andando de carro, e eu faço, claro que eu não sou nenhum louco, né, fazendo isso para chamar a atenção de ninguém, mas às vezes está dentro do carro, eu dou um grito, ô manto, ô glória, para fazer ele sorrir. E de repente a gente vai, quando a gente está sentado em casa, aí a gente fica lembrando desses momentos. Aí um vai lembrando, de repente a gente vai sorrindo. E aquele estresse, aquele cansaço emocional, ele vai indo embora. Ele vai indo embora. Porque, irmãos, eu falei ontem aqui, a nossa mente é igual uma cidade. E toda cidade tem um centro e tem favelas. As informações negativas, elas vão para o nosso subconsciente, que é chamado de favelas da mente. Tem pessoas que às vezes estão felizes e do nada ele fica triste. Porque mensagens negativas que ele ouviu há 5 anos atrás, ele acha que apagou, que não existe mais, mas elas estão lá. É igual um arquivo de computador. Você apaga a foto, mas ele está ali na lixeira. Se você não for na lixeira, excluir aquela foto, ele vai continuar no computador. Aí daqui a 5 anos você vai mexer no computador, você vai encontrar.
Você sabia que existe palavras, mensagens, cenas negativas que você guarda para a vida inteira e você nem sabe o porquê? Que às vezes você fica triste. Você já, por exemplo, às vezes você ouve uma palavra, faz você lembrar de algo do passado. Você vê uma cena, faz você lembrar de algo do passado. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que construir uma ponte. Você tem que construir um novo cenário. A nossa vida é como uma viagem de carro. Se você for sair do estado de Minas Gerais para o estado de São Paulo, de carro, você vai vendo paisagens novas. E você vai ver lugares desertos, você vai ver lugares bonitos. Assim é a nossa vida. A vida continua, irmão. Se hoje o que está acontecendo não está sendo bom para você, você tem que acreditar que amanhã vai melhorar. Então nós não podemos parar por conta dos problemas da vida. Imagina se Jesus tivesse parado por conta dos problemas que ele enfrentou. Imagina se os homens da Bíblia tivessem parado por conta dos problemas que ele enfrentaram. Então nós temos que continuar. Nós não podemos parar, nós temos que buscar um novo cenário a cada dia, a cada amanhecer. Eu falei aqui sobre ter um hobby, né? Fazer alguma coisa que nos ajude. Eu acho interessante os psicólogos, quando eles vão orientar os pais em relação aos seus filhos, quando chega a pré-adolescência, eles falam que é comum a criança correr, gritar, porque ela está conhecendo a si mesmo, conhecendo o seu corpo, as cordas vocais e procurando ter o equilíbrio. Então é comum, é por isso que você vai ver seu filho gritando, correndo, batendo palma, pulando, ele está tipo que se conhecendo. E por que eu não posso fazer isso depois de adulto? Por que eu não posso fazer isso depois de adulto? Precisamos tirar um tempo para dormir, descansar. A oração, irmão, a oração é essencial. Eu quero ler um texto para você que se encontra aqui em Tiago. Tiago capítulo 5. Olha o que está escrito, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Observa bem, está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Observa, hoje a ciência comprovada cientificamente que a maioria das enfermidades, principalmente o câncer, ele pode ser curado através de um momento de alegria. Hoje no hospital do câncer, os enfermeiros, os médicos, quando vai entrar no leito, eles não entram com aqueles chalé, com aquela cara fechada, eles entram sorrindo, põem uma peruca, pintam o rosto e começa a brincar. Segundo o cientista, fala que o câncer é uma célula que está morta e essa célula vai dando mensagem para outra célula do corpo dizendo que eu morri, você tem que morrer. Então o corpo, ele vai cada dia que passa ficando mais doente até chegar ao ponto de vir a óbito. E quando o enfermeiro entra na sala de alguém que está canceroso, que ele passa alegria para aquela pessoa, as células do corpo vai recebendo aquelas informações e vai passando para as outras células. Então a célula que está quase morrendo, ela começa a se alegrar. E é por isso que você vai ver aí, se você pesquisar no Google, a quantidade de pessoas que foram curadas do câncer. São muitas e muitas, milhares de pessoas, através desse tratamento. Da mesma forma, irmão, é a igreja de Jesus. Da mesma forma somos nós, de uma forma geral. Você chega na casa de uma pessoa e passa alegria, você imagina como isso pode ajudar. Você amanhecer pelo dia, durante o dia, acordar pela manhã e falar o dia lindo. Você acordar pela manhã e falar o seguinte: que dia maravilhoso, obrigado Senhor, com a palavra positiva. Você vai estar passando uma mensagem para o teu consciente, dizendo: eu estou feliz, a minha vida é uma bênção. Então, irmão aqui em Bambuí, o irmão João, sempre quando eu converso com ele, eu gosto de conversar com ele, que ele sempre fala: pastor,
viver é bom demais. É maravilhoso acordar pela manhã, quando a gente vai orar, sente a presença de Deus. Viver é maravilhoso. E como é maravilhoso viver, irmãos. Como é bom viver. Como é maravilhoso você estar em casa com a sua família, os seus filhos, sua esposa, seu esposo. Não existe nada melhor do que isto, nada maravilhoso do que a família, né? Então, se você está se sentindo esgotado emocionalmente, exausto, cansado, tire um tempo para você. Aprenda a olhar para as coisas boas da vida, olhar para a beleza da vida, o prazer do viver, algo maravilhoso. Nós, como cristãos, precisamos. Moisés vivenciou isto. Moisés, ele teve essas dificuldades. Então, a exaustão emocional é um sintoma de uma alma doente. E nós temos que cuidar disso. Eu quero falar aqui também sobre a autoestima. Nós precisamos nos preocupar em relação a isso. Êxodo capítulo 4, quando Deus fala com Moisés para ele voltar ao Egito, ele vai dizer: Senhor, eu não sei falar. Alguns dizem que Moisés era gago, outros falam que ele tinha dificuldade de falar em público. E o que dá a entender aqui que Moisés ele tinha uma certa dificuldade de chegar perante a multidão e falar. Então a autoestima é essencial para ter uma alma sadia. Você ter uma autoestima é essencial. É essencial você conhecer o seu potencial e valorizar isso. Tem pessoas que têm dificuldade de conversar com o outro, conversar olhando o olho no olho. Por exemplo, tem dificuldade de conversar com uma autoridade. Tem pessoas que se acham inferior aos outros. Não, irmãos, todos somos iguais. Deus te fez igual. Não existe ninguém maior do que ninguém, certo? Então não deixe ninguém te colocar para baixo. Nós temos que ter autoestima. O que é autoestima? Ter autoconfiança e acreditar em si mesmo. Refletir na forma como vemos o mundo, como trabalhamos e lutamos para alcançar os nossos objetivos. Quem tem autoestima confia em si mesmo, vai atrás do que quer com uma atitude positiva e por acreditar que é capaz de conquistar seus objetivos com mais facilidade. Então isto é autoestima. Quem tem uma autoestima, ele é confiante em si, no seu potencial. E nós temos que ser confiantes. Jesus, ele nos deu esse direito, né? Eu acho interessante, uma vez conversando com a irmã, e ela falando para mim: pastor, eu não sou digna de subir no púlpito da igreja para falar de Jesus. Eu falei: irmã, você aceitou Jesus como Salvador? Ela: sim. Você é batizada nas águas? Sim. Está em comunhão com Cristo? Estou. Está em pecado? Não. Então você é digna, sim. Agora, se você falar: eu não era, aí tudo bem. Mas agora que você é, porque Jesus te fez digna. Às vezes a gente tem este sentimento de falar: não sou digno disso, eu não sou digno daquilo. Se você chegar e falar o seguinte: eu não era digno, eu concordo com você. Mas hoje você é. Porque Jesus, ele morreu na cruz para te fazer digno. Você acha que a morte de Jesus Cristo na cruz é simplesmente para perdoar os teus pecados e pronto? E na verdade, o que de fato é perdoar pecado, né? Imagina uma pessoa que está condenado, passar a vida toda preso, prisão perpétua, e chega o juiz e fala o seguinte: você está perdoado, sua dívida você não deve mais nada. Ele estava impossibilitado de estar no meio da sociedade, ele não poderia trabalhar, constituir família, nada disso. Mas quando o juiz chega e fala: a sua sentença foi perdoada, você não deve mais, o juiz está dizendo: a partir de hoje você tem direito de constituir família, você é cidadão de bem. E os mesmos direitos
que as pessoas têm, você também tem. Então, todos os deveres que tem que ser feito pela Constituição, você tem que obedecer. Mas também, tudo aquilo que você tem direito, que os outros têm direito, você também tem direito. Então, da mesma forma, funciona no reino de Deus. Certo? Então, você é digno, sim, de falar a palavra de Deus, de louvar, de orar por pessoas. Então, se alguém te procurar, irmão, e pedir oração, ore. Você tem autoridade de Jesus para orar por essa pessoa. Se alguém, você estiver falando de Jesus com uma pessoa, estiver pedindo um conselho e a pessoa ficar endemoniada, não fica com medo. Coloca a mão, expulsa no nome de Jesus. Ele te deu este direito. Se você que não é batizado com o Espírito Santo e tem esse desejo, ore, porque Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. É direito seu, é direito da igreja. Se você quer ter algum dom espiritual, ore, porque Jesus pode te dar os dons espirituais. Olha aqui, alguns sintomas comuns de baixa autoestima são estes. Incapacidade de confiar em sua própria opinião. Você já viu aquela pessoa que não tem opinião própria? Tudo na vida que ele vai fazer, ele precisa de ter a opinião dos outros. Ele, às vezes, deixa de fazer algo que seria bom para ele. Mas, quando alguém chega e fala, é melhor fazer assim, ele muda totalmente seus planos e segue a opinião de outras pessoas. Não tem opinião própria. Eu não estou dizendo que você não possa pedir conselho de alguém. Claro que pode. E nós temos que pedir conselho de outras pessoas. Nós temos que avaliar isso. Nós temos que ter a nossa própria opinião. Segundo, sempre pensa demais. Sempre pensa demais. É para ele fazer algo, precisa de uma resposta imediata, ele não consegue. E vou falar algo aqui para os irmãos. Tem momentos em nossas vidas que nós não temos tempo para pensar. Nós temos que chegar e agir. Não dá para pensar. Então, uma pessoa que tem autoestima baixa, ele pensa demais em fazer as coisas. Terceiro, medo de enfrentar os desafios da vida. Ele acha que não vai conseguir. Todos os desafios que chegam para ele é uma bola de neve que só cresce e não consegue resolver. E eu costumo dizer o seguinte: em vez de você gastar tempo pensando nos teus problemas, tire tempo pensando em resolver os seus problemas. Porque pensar nos problemas não vai resultar em nada. Mas quando você pensar como eu vou resolver, aí sim. Jesus, ele estava com a grande multidão, estava chegando à tarde, e ele fala para o seu discípulo, olha, dá de comer para o povo. E eles falam, Senhor, não tem como. Como que nós vamos resolver? Como que nós vamos dar comida para este povo que não tem alimento? Eles estavam pensando no problema. E Jesus chega e fala o seguinte, tem alguém na multidão que tem alguma comida? Um dos discípulos começa a pensar diferente. Um dos discípulos chega e diz, Senhor, aqui tem um rapaz que tem peixe e pão. É pouquinho. E Jesus pede o peixe e o pão e ele ora e multiplica. 11 dos discípulos estavam pensando no problema, dizendo, Senhor, não tem como resolver. Um discípulo chamou um rapaz que tinha pouco pão e pouco peixe até Jesus e diz, Jesus, tem esse rapaz aqui com esse pão e esse peixe, tem como resolver com isso? E Jesus resolveu. Glória a Deus. Caiu um pouco, irmão, mas nós retornamos. A nossa internet aqui, ela está muito ruim. Ajuda nós aí. Glória a Jesus Cristo. Está dando aí de acompanhar, né, irmãos? Então vamos lá. Não pense nos problemas, pense como resolver eles. Um exemplo, digamos que você tem que pagar uma conta no dia 10 de maio, mas você não tem o dinheiro para pagar. Aí você vai ficar o dia inteiro, à noite, sem dormir, pensando, meu Deus, eu não tenho como pagar essa conta, eu não tenho esse dinheiro para me pagar. Mas
Vai resolver? Não. Você tem que pensar como que eu vou conseguir esse dinheiro. Primeira coisa, orar. Você vai orar e entregar nas mãos do Senhor. E nesta oração você vai falar com Deus: Senhor, como que eu vou fazer isso? Me direciona. E Deus ele vai te direcionar. Um exemplo. Final do ano eu quero fazer uma viagem, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem. Vou ficar pensando. Eu tenho que pensar como resolver. Eu tenho que pensar como fazer. Então o que eu tenho que fazer de primeira mão? Primeira coisa é orar, porque o cristão ele precisa de andar dentro da orientação de Deus. Segundo, economizar. Ele vai pensar: falta aí tantos meses para acabar o ano, então se eu economizar tanto no final do ano eu vou ter tanto. Então pare de pensar no problema, irmão. Comece a pensar como resolver ele. E você vai economizar muito tempo. Certo? Quarto, as preocupações. Toda pessoa que tem autoestima baixa, ele é preocupado demais, se preocupa com tudo. Quinto, a falta de crença em sua capacidade. Ele acha que ele não vai conseguir resolver nada, que ele não tem capacidade de resolver, não tem capacidade para fazer nada. Dureza consigo mesmo. A pessoa tem dificuldade, quando ela comete uma falha, cobra demais de si. Isso é um perigo, irmão. As falhas servem para nós crescer na vida. As nossas falhas, elas são necessárias. Todos nós falhamos. E vamos falhar até o último dia que estivermos aqui nessa terra. Ninguém é perfeito. Cometemos falhas. Mas as falhas servem para nós crescer na vida. Por quê? Se hoje eu cometi uma falha, eu vou aprender que o que eu fiz de errado aqui eu não posso repetir. Eu vou aprender a forma certa que tem que fazer. Então, não se cobre demais. Não seja duro demais consigo. Oitavo, timidez em excesso. Toda pessoa que tem uma autoestima baixa, ele é tímido exageradamente. E nono, medo da rejeição. Tem medo de ser rejeitado. Décimo, dificuldade de aceitar as próprias limitações. Ele acha que ele tem que fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E todo ser humano, ele tem um limite. Tem coisas que eu não dou conta de fazer. E tem coisas que eu dou conta de fazer. Outro sintoma de uma pessoa que tem autoestima baixa: tem uma busca constante por elogios e reconhecimento externos. A pessoa que tem autoestima baixa, ele sempre quer ter um elogio de outra pessoa, porque ele mesmo não consegue se elogiar. Ele mesmo não consegue se ver. Ele precisa que outra pessoa chegue para ele e fale que ele está indo bem. Irmãos, nós precisamos elogiar a nós mesmos, reconhecer o nosso trabalho, reconhecer aquilo que nós estamos fazendo, ter certeza do que nós fazemos, porque nem sempre as pessoas vão te elogiar, nem sempre aquilo que você está fazendo de bom as pessoas vão ver como algo bom. Então você precisa ter certeza do que você faz. 12º, falta de confiança em si mesmo. 13º, falta de habilidade para lidar com críticas. É outro problema de uma pessoa que tem dificuldade com autoestima, tem dificuldade de lidar com críticas. Às vezes a pessoa chega e passa uma crítica construtiva, embora alguns falem que não existe crítica construtiva, mas, por exemplo, a pessoa está fazendo algo aqui, alguém chega e fala o seguinte: olha, se você fizer assim vai ser melhor. Foi bom, mas se você melhorar mais, aí já é motivo da pessoa não querer fazer mais, parar. Tudo que eu faço não dá certo mesmo, eu vou parar por aqui. Nós temos que aprender a lidar com as críticas. Sensação de incapacidade, se sentir inferior aos demais, dificuldade para reconhecer as próprias vitórias e conquistas. Pior coisa que tem ao ser humano ter dificuldade de reconhecer suas próprias vitórias e conquistas.
Porque se eu não me alegrar com minhas conquistas, quem que vai se alegrar? Eu que devo me alegrar. Eu costumo, às vezes, quando eu estou pregando, eu costumo gravar um pedaço da minha mensagem e depois eu fico ouvindo a mensagem. E eu vou me avaliando aquilo que eu percebi que não era necessário ter falado, eu vou descartando na próxima vez que eu estiver ministrando. Então é importante nós se avaliar. Mas quando eu percebo que eu tive sucesso nas minhas palavras, eu costumo olhar para mim mesmo e reconhecer aquilo que eu estou fazendo de bom. Isto não é errado. Nós temos que reconhecer as nossas qualidades. Eu quero deixar uma frase aqui para os irmãos. A maior miséria não é aquela que habita aos bolsos, mas aquela que habita na alma. A maior miséria não é aquela que habita nos bolsos, mas aquela que habita na alma. A pessoa mais pobre da terra não é aquele que tem poucos dinheiros, mas é aquela pessoa que não consegue olhar para si mesmo. A pobreza, ela mora na alma. Por isso que nós temos que ter uma autoestima. Como ter mais autoestima? Para fortalecer sua autoestima, é fundamental olhar para si mesmo e se aproximar de sua essência. Irmãos, se faz necessário nós olhar para nós mesmos. Você tirar um tempo para você pensar nas suas qualidades. Você pensar nas coisas boas. Quantas pessoas boas, com projetos bons, pessoas que têm uma capacidade enorme de fazer coisas, têm um potencial invejável, tem vários projetos, mas não consegue executar nenhum deles. Porque tem tudo isso, mas tem dificuldade de reconhecer o seu potencial. Tem um escritor americano que diz que no cemitério é onde moram as maiores riquezas do mundo. Porque muitos projetos, muitos homens morreram, muitas mulheres morreram com grandes projetos, mas que só estavam na sua mente e não conseguiram executá-los. Então, comece a partir de hoje a olhar para você. Para de admirar os outros, comece a admirar você. Para de reconhecer o que os outros fazem de bom e comece a reconhecer você. Não que eu não tenho que reconhecer o trabalho dos outros, claro que sim. Mas eu não posso me esquecer. Tem muitas pessoas que estão igual o José do Egito. José tinha capacidade de interpretar o sonho de todo mundo. Mas quando ele chega para os irmãos e fala: eu tive um sonho que 11 estrelas e a lua se prostravam perto de mim. E os irmãos de José dizem: olha, porventura você vai reinar entre nós. E ele disse: não estou falando nada disso. Ele reconhecia o sonho de todo mundo, interpretava o sonho de todo mundo, mas não conseguia interpretar o seu próprio sonho. E às vezes nós somos assim, nós olhamos para as pessoas e falamos: não, mas fulano é inteligente, mas fulano tem uma sabedoria para falar, para ensinar, tem uma oratória, canta bonito. Aí quando essa mesma pessoa faz algo bacana, que alguém chega para ele e fala: olha, meus parabéns, você foi ótimo, viu? Que Deus continue te abençoar. A pessoa fala: não, irmão, que isso? Eu sou o menor daqui, e começa a se colocar para baixo. Não é errado você dizer: irmão, muito obrigado, Deus continue te abençoando, continue orando por mim, que o nome do nosso Deus continue sendo glorificado. A honra e a glória, ela é para o Senhor. Mas não é errado você, quando a pessoa te elogiar, você se alegrar. Você não está pecando contra Deus. Vamos lá. Outra maneira para nós aumentar nossa autoestima é investir no autoconhecimento e torna-se capaz de liderar a si mesmo. Investir em autoconhecimento. Você buscar ler, a leitura ajuda demais, irmão. Você não imagina o quanto.
Procure ler. Outro passo, para de se comparar. Às vezes nós se comparamos demais com o outro. Entenda que cada pessoa possui sua própria história de vida e característica. Às vezes a pessoa se compara demais às outras pessoas e isto não é bom. Evite ficar se comparando com os outros e pense que cada um tem o seu momento para realizar, desenvolver e conquistar os seus objetivos. Então, cada um, todos nós, precisamos entender que nós temos a nossa própria história. E nós não somos cópia de ninguém. Tem um pastor amigo meu, do qual eu admiro muito, e um dia eu cheguei para ele e falei: pastor, o meu sonho é ser igual ao Senhor. O meu sonho é ser igual ao Senhor. Nós estávamos em um congresso e ele chegou para mim e disse: meu filho, Deus te chamou para que você construir a sua própria história. Se você for igual eu, é um sinal claro de que eu falhei como líder. Porque o meu desejo é que você seja muito maior e que você se dê muito melhor do que eu na vida. Então construa a sua própria história. Deus não te chamou para você ser apenas uma cópia de mim, mas Deus te chamou para você ter sua própria história, com sua própria vida, sua própria essência. Então nós não somos cópia de ninguém, irmãos. Cada pessoa, observa bem, a minha digital aqui, ó, ela não é igual à sua. Nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas, ninguém tem digitais igual. Cada um tem a sua individual. Cada ser humano tem sua própria história. Então cada um de nós temos uma missão, nós temos que descobrir a nossa. Seja na igreja, na área profissional, em todos os sentidos. Não se cobre tanto, evite se criticar em excesso e se condenar o tempo todo por suas falhas e dificuldades. Tenha cuidado com o perfeccionismo e com a necessidade de ser sempre o melhor e agradar o tempo inteiro. Errar é importante, faz parte do processo de aprendizagem de todos os seres humanos. Então temos que tomar muito cuidado nessa questão de se cobrar demais. Como eu falei, nós temos falhas. Outra coisa, relembre suas conquistas. Quando a pessoa está focada em seus aspectos negativos, a insegurança certamente estará presente em sua rotina e relacionamento. Por isso, sempre valorize suas conquistas. Irmãos, tira um tempo e começa a lembrar das suas conquistas. Começa a pensar, ter orgulho de si mesmo. Na vida a gente nunca perde. Ou ganha ou aprende. Você nunca perde na vida. Na vida você ganha ou aprende. Se você fizer um negócio e der errado, você aprendeu. Que aquele negócio que você fez ali, de outra vez você precisava fazer, você não fez daquele jeito. Se você fez e deu certo, você ganhou. Então na vida você nunca perde. Você ganha ou aprende. E nós, cada dia que passa, vamos desenvolvendo na nossa vida, na nossa caminhada. Observa bem, quando você nasceu careca sem cabelo, né? Você nasceu careca, não tinha cabelo. Você nasceu sem dente, não sabia caminhar. Aí a vida foi passando, você foi começando a nascer os dentes, cabelo, aprendeu a caminhar, não dava conta de se alimentar. Os pais que tinham que alimentar, você alimenta sozinho, agora você tem sua família. Então a vida é assim. A gente vai aprendendo na vida, a gente vai superando a vida. Cada dia que passa, a gente vai superando. E cada dia que passa, a gente vai ficando mais forte.
Então você tem muitos motivos de olhar para trás e se alegrar com as suas conquistas. Se alegrar com tantas coisas que você já conquistou. Olha a família que você tem, né? Você lembra quando você começou a ir para a escola? Você começou a ir para a escola, não sabia escrever direito, foi aprendendo. Então a vida é assim. E para finalizarmos, nós temos um exemplo aqui na Bíblia de um homem que tinha suas dificuldades, que foi Gideão. A Bíblia diz que Gideão, o Senhor se apresenta para Gideão e diz o seguinte: o anjo do Senhor fala, o Senhor é contigo, Gideão. E ele diz: Senhor, como pode o Senhor ser conosco? Tantas coisas de errado estão acontecendo em nossas vidas. Aí ele diz: olha, o Senhor te escolheu para livrar este povo, para livrar ele da mão dos midianitas. Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Autoestima baixa. Ele diz: olha, o Senhor é contigo, Gideão, anima-te, ser forte. Quando Gideão, ele toma aquela palavra, ele entende que Deus era com ele, ele vai para a guerra e ele vence. Então eu quero liberar a palavra de Deus para o teu coração. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Seja forte. Deus te fez capaz, você é a coroa da criação. A Bíblia diz que Deus fez os animais, Deus fez separação da água e a terra. Deus levanta as florestas e disse Deus, o que ele fez era bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, a palavra de Deus diz o seguinte: e viu Deus que era muito bom. Deus olhou para a terra e viu todas as coisas e disse: olha, o que eu fiz é bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Deus disse: o que eu fiz é muito bom. O homem é a coroa da criação, a mulher é a coroa da criação. Você é imagem e semelhança de Deus. Querido, não aceite ninguém olhar para você e dizer que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Não aceite isto de jeito nenhum. Deus te fez capaz, você é capaz de conseguir. Você que às vezes tentou, começou a estudar e tinha um sonho de se formar, e ser enfermeira, quem sabe, a cursar uma faculdade em alguma área da vida, e alguma coisa aconteceu e você parou, querido, volta. Vai lá, faz a sua matrícula de novo. Você que está me ouvindo e às vezes já tentou, casou, não deu certo, buscou um relacionamento, deu errado. E às vezes as pessoas olham e dizem que você não vai conseguir, que não vai conseguir constituir família. Quem disse isso? A última palavra ela é de Deus. Você não tem que ouvir a voz do diabo, você tem que ouvir a voz de Deus. E Deus diz que você é capaz, então você tem que crer nesta palavra. Deus falou para Abraão, Abraão era de idade, a esposa estéril, e Deus falou para ele: Abraão, olha para as estrelas. Conta as estrelas aí, Abraão. Ele contou. Você consegue contar? Não, Senhor, não consigo contar mais não, tem muito. Depois assim vai ser a tua descendência. Você será grande na terra. Senhor, quem vai ser o descendente da minha casa vai ser o meu servo Eliezer. Aí ele disse: Abraão, não. A promessa que eu fiz para ti é que eu vou fazer de ti uma grande nação. A Bíblia diz: e Abraão creu, está em Êxodo 15, versículo 6. Creu na palavra do Senhor, e foi isto imputado como justiça na vida de Abraão. Ele acreditou. A maior dor de Deus, irmãos, é ser desacreditado. Quando Deus fala algo a nosso respeito que nós duvidamos, Deus ele fica triste. Se Deus manda você sentar, não olha para trás para ver se tem cadeira, senta, que Deus se responsabiliza. Creia somente. Quem crê nas promessas de Deus tem o privilégio de conquistar tantas coisas. E Gideão, ele acreditou e Deus usou Gideão. Mas Gideão ele faz uma pergunta: quem sou eu? Observa bem que Abraão também ele se fez essa pergunta, né? Aí fica uma pergunta aqui, ó. Digamos que Deus estivesse conversando aqui com Gideão, quando Gideão fez a pergunta: Senhor, quem sou eu? Digamos que Deus chegasse para Gideão e falasse o seguinte: Gideão,
E eu te pergunto, quem é Abrão? Aí Gideão ia responder, um peregrino em terra estranha. Aí Deus poderia olhar para Gideão e falar, Gideão, de um peregrino eu fiz o pai de uma grande nação. E se Deus chegasse para Gideão e perguntasse, Gideão, quem era Jacó? Gideão ia falar, Senhor, Jacó era um enganador, o significado do nome dele significa enganador, ele enganou o seu irmão. Aí Deus ia responder para Gideão, de um enganador fiz o príncipe de Israel. E se Deus chegasse para Gideão e perguntar, Gideão, quem era José? Gideão ia dizer, Senhor, José era um escravo no Egito. E Deus poderia responder para Gideão, pois é, Gideão, de um escravo do Egito eu fiz o governador de todo o Egito. E se Deus chegasse para Gideão e perguntar, Gideão, quem era Moisés? Ele ia falar assim, eu era um fugitivo da lei. Ele disse, pois é, de um fugitivo da lei eu fiz dele o libertador de todo Israel e o homem mais manso do Velho Testamento. Aí se ele fosse perguntar a ele, se Deus fosse perguntar a ele, Gideão, e Josué, quem era? Ele ia dizer, Senhor, apenas um servo de Moisés. Ele disse, pois foi ele que eu usei para fazer o povo entrar na terra. Agora eu imagino Deus olhando para Gideão, Gideão, olha no espelho e me responda, quem é você? Você lembra de um texto que a Bíblia diz que o Senhor mandou Gideão e os soldados beber água no rio, no lago que tinha, e eles assim foram? Você já tentou beber água no rio? Quando você agacha, a primeira coisa que você vê é seu rosto. A água serve como espelho. E eu faço essa pergunta para você hoje. Quem é você? Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Às vezes nós sabemos muito sobre os outros e sabemos pouco sobre nós. Você não pode desfazer ou mudar um passado de derrota, mas você pode construir um futuro de honra e de glória. Nós somos senhores do mundo que estamos, mas nós não somos senhores do mundo que nós somos. E nós precisamos conhecer melhor a nós mesmos. E eu tenho uma palavra de Deus, você é mais forte do que imagina. Você é mais forte do que você possa imaginar. Então melhore a sua autoestima. Tenha uma autoestima, porque Deus é aquele que te dá força, é aquele que te fortalece. Tire um tempo para você. Não deixe que o cansaço emocional acabe com você, acabe com a sua família, acabe com a sua história. Não deixe que a autoestima pega os seus talentos e fica preso dentro de um saco, não. Hoje mesmo, visita aquela gaveta na sua mente, na sua consciência, aonde você colocou os projetos, aonde você engavetou todos os teus projetos. Vai hoje lá, abra aquela gaveta, pega os seus projetos novamente e fala com Deus, Senhor, me ajuda a realizar os meus projetos, me ajuda a realizar todos os seus projetos na minha vida. E saiba, Deus vai estar contigo te ajudando. Ele é fiel para realizar os sonhos. Eu era diácono, tinha 24 anos de idade. E uma vez um irmão chegou para mim e falou que Deus tinha uma promessa para mim, que eu iria pastorear uma igreja. Só que ele falou que a igreja que eu ia pastorear tinha 4 membros. Só que eu fazia parte de uma igreja que tinha tanto obreiro. E o meu pai não era crente, até hoje não é. A minha mãe não era crente, hoje ela já serve o Senhor. E eu não tinha ninguém que
que eu pudesse me apegar e dizer o seguinte: olha, fulano da minha família é cristão ou é obreiro. Ninguém. Então eu olhava para mim, às vezes eu pensava, como que isso vai acontecer? Só que eu acreditei na palavra do Senhor. E quando eu fui para assumir a igreja, que eu cheguei lá, de fato, era uma congregação, tinha 4 membros. Eu pedi conta da empresa que eu estava. O meu patrão chegou para mim e falou: você deveria repensar, porque você vai sair de uma empresa que você está bem, para você cuidar de uma igreja que tem poucas pessoas. Uma semana depois que eu tinha saído da empresa, ele me ligou e falou: você não quer retornar? E eu falei: não, Deus me fez uma promessa e eu quero ver Deus realizando todas as suas promessas na minha vida. Pode não dar certo, mas eu vou tentar. Isso já faz 7 anos e Deus tem realizado. Então creia somente. Creia, porque Deus, ele é capaz de realizar. O único que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. E nem o diabo consegue. Somente você pode impedir. E nós temos que acreditar e tomar posse daquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então tira um tempo para você, para sua família. Tira um tempo para Deus. Se tranca dentro do teu quarto, em oração. Fala com Deus. Leia a palavra dele. Quando você for ler a Bíblia, chama o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Fica do meu lado. Como diz a minha mãe, se tranca no quarto somente com a garrafa de água e vai para a oração e fala: Deus, me ajuda. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu lembro da história de um pregador chamado D.L. Moody, dos Estados Unidos, eu acho que do século XVIII ou do século XIX. Ele fez a 4ª série, era sapateiro, e ele estava ouvindo um pregador, e o pregador, o mensageiro que estava ministrando a palavra ali, ele pegou e falou o seguinte: Deus precisa de um homem para impactar a América. E Moody chegou diante da multidão, foi até lá na frente, pediu oração e disse: eu sou esse homem. No outro dia que ele chegou na sapataria do tio dele, onde ele trabalhava, o tio dele disse: Moody, você foi ontem lá na frente, recebeu a oração e tal, mas você só fez a 4ª série e além de tudo você é sapateiro. Como que Deus vai realizar isso na tua vida? E ele disse, o homem de Deus disse que Deus precisa de um homem. Não disse que ele tem que ser formado ou que ele tem que ser rico. Ele precisa de um homem. E eu estou aqui. Deus usou Moody como um dos maiores pregadores do século XIX. Os maiores pregadores dos Estados Unidos. E hoje nós temos várias teologias de Moody. Ele levantou uma grande escola. Os pais de Moody, o pai dele faleceu, a mãe dele era muito pobre. Mas escute bem, aquele homem acreditou. Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. E nesta noite, eu quero te dizer, se você crê nos planos de Deus na tua vida, se você crê nos projetos de Deus na tua vida, Deus, ele é fiel para cumprir. Você precisa acreditar nisso. Você tem que acreditar que Deus, ele é fiel. Deus, ele é sujeito à sua palavra, irmãos. Deus, ele é sujeito à sua palavra. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, esta permanece. Então creia. Creia no Senhor. Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele é fiel. Vamos orar. Eu quero estar orando por você. Vou anotar aqui o nome dos irmãos que pediram oração. E nós vamos, hoje pela madrugada, nós vamos estar orando pelos irmãos. A Bíblia fala que a oração, ela tem um efeito diretamente. O mundo espiritual,
O mundo que nós vivemos é regido pelo mundo espiritual, irmãos. O que vai acontecer amanhã está sendo regido neste momento no mundo espiritual. Existe nesse momento demônios que estão agindo para pessoas tirar a própria vida. Existe nesse momento demônios que estão agindo para pessoas tirar a vida de outras pessoas. E é por isso que é importante a oração. Quando nós entramos no mundo espiritual em oração, nós barramos esta ação maligna e temos aí a proteção de Deus. Então a oração, ela é muito essencial. Eu já vi muito testemunho de muitas pessoas contando que estava em casa e a ponto de fazer coisas erradas e alguém estava orando por ela e Deus mudou a situação. Então a oração, ela é poderosa. Eu estou aqui anotando o nome dos irmãos e nós vamos estar orando hoje, 2 horas da manhã nós vamos estar orando e nós vamos estar orando por você, orando pela sua família, crendo que Deus ele é fiel para fazer coisas grandes em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. Pedimos pelos teus filhos que estão nos acompanhando, pela vida, Senhor Deus, de cada um dos irmãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar diante do Senhor os pedidos de oração, Senhor Deus. Quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um deles. Teu nome continua sendo glorificado e exaltado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor vai de encontro operando, derramando do Teu poder, Senhor, abençoando as famílias, abençoando, Senhor, a Tua igreja. Pai, vai de encontro aos Teus filhos dentro daquilo que eles precisam. Nós queremos ouvir testemunhos. Senhor, que Teus filhos possam reconhecer, Senhor Deus, os seus talentos, seu potencial. Senhor Deus, aumentar a sua autoestima, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreenda, Senhor Deus amado, todo cansaço emocional. E que o Senhor esteja abençoando a cada dia. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nome do Senhor continua sendo exaltado e glorificado em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. O Luke, eu acho que quer dar mais um alô. Não sai do meu pé, nunca vi desse jeito. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos em nome de Jesus Cristo. E lembre, irmãos, nós que servimos a Deus, nós devemos estar sempre crendo no nosso Senhor. Amém? Deus continue te abençoando. Que Deus te dê uma boa noite de sono. Deus continue abençoando a sua vida e abençoando a sua família de uma forma especial. Pai do Senhor, aos irmãos, Pai do Senhor Mariane, Pai do Senhor irmã Cleone, irmã Cirlei, Deus continue abençoando de uma forma especial em nome de Jesus Cristo. Irmã Josi, também, cada irmão que esteve aqui conosco, irmã Carol, Deus continue abençoando de uma forma especial, irmã Fabiana também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou deixar essa live salva, irmão. E os irmãos quiser compartilhar com alguém, eu creio que vai alcançar a vida, com certeza, de mais pessoas. Amém.